Pessoal, então vamos iniciar, né? Hoje é uma live super especial, né? Vamos falar aí com um dos mestres da comunicação aqui no país, que é o professor Miziara. Então, falar um pouco sobre o professor Miziara. Ele é formado em jornalismo, pós-graduado em comunicação empresarial, com MBA em estratégia e mestre em sistema de gestão pela Universidade Federal Fluminense. Palestrante profissional e, além das palestras, também faz consultorias, workshops e treinamento em grandes empresas nacionais e multinacionais dos mais diversos segmentos. Ele treina palestrantes em comunicação e é professor das quatro maiores escolas de negócios do Brasil. Então, Fundação Dom Cabral, Fundação Getúlio Vargas, IBMEC e COPEAD. Duas dessas instituições estão aí entre as 100 melhores do mundo. Então, as disciplinas que o professor Miziara ministra são apresentações corporativas impactantes, oratória jurídica e sustentação oral, técnicas de comunicação e oratória, negociação para gestores, negociação avançada, negociação e gerenciamento de conflitos, comunicação e oratória para professores e multiplicadores e treinamento para palestrantes. Então é com muita alegria que eu vou chamar aqui o professor Miziara. Olá, Miziara. Olá, Felipe, tudo bom? Tudo bem? E com Tudo, você? tudo ótimo. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação aí generosa. Fico muito feliz de poder atender você nessa live, você, um parceiro, um aluno, e eu vejo aí tenho visto suas lives, tem sido um sucesso, e é uma alegria estar aqui com você. Ah, obrigado, Miziara. Eu que agradeço, né? Sei da sua agenda aí super intensa. Vi que esses dias você estava aqui em Belo Horizonte, na Fundação Dom Cabral, e, Isso. enfim, você roda o Brasil aí, é impressionante o ritmo, né? E achei super legal, há pouco você fez uma postagem cuidando ali do corpo, né? Sem esquecer da saúde, porque não é fácil aguentar, né? Esse É. ritmo. E, Miziara, eu estava, como a gente conversou, eu vou falar aqui para nossa audiência como que a gente se conheceu. Uhum. Então, foi num treinamento em company, né, na Novartis. Eu era gerente distrital da imunologia. Foi setembro de 2019, no treinamento de comunicação efetiva. Então, aquele treinamento, ele me marcou muito, né, pelo conteúdo, pela forma leve que aquele conteúdo foi passado, né, e o quanto marcou. Então aquilo ficou comigo aí durante muito tempo e eu sempre quis, né, trazer você aqui para nossa live, que o grande propósito desse nosso perfil é divulgar a indústria farmacêutica, as mais diversas posições que a indústria farmacêutica oferece, muitas delas muito desconhecidas, e a comunicação é crucial não só na indústria, mas como em todas as profissões. Então, mais uma vez, agradecer e pedir para que você se apresente aí para nossa audiência. Realmente a gente se conheceu nesse treinamento da Novartis e eu atendo a indústria farmacêutica há bastante tempo, há mais de 10 anos, Uhum. e atendo, como você falou, no Brasil inteiro diversas instituições na área de transporte, segmento da indústria farmacêutica muito forte, cooperativas de crédito, as escolas de negócio que você mencionou, companhias aéreas. E eu realmente me dedico muito não só ao trabalho, mas tem que cuidar da saúde também, por isso que eu Isso coloco aí. lá para mostrar que dá para fazer os dois, não é? Quando a gente fala da indústria farmacêutica e fortalecer a indústria farmacêutica, a gente pensa em saúde, em tranquilidade, em melhorar a vida das pessoas. E você poder fazer a sua parte também é fundamental. Então, eu estou ali dedicado. Eu estive em Belo Horizonte semana passada, ontem eu estive em Sete Lagoas, Sete em Lagoas. Minas também. E Aham. aí eu voltei para o Rio. Amanhã eu tenho treinamento, domingo vou para Nossa. Chapecó, depois para São Miguel do Oeste, depois para Belo Horizonte de novo, e são 150 voos no ano, mas com muita alegria, com muita satisfação. E eu tenho Coisa certeza boa. que a nossa audiência hoje aqui vai ouvir muita coisa legal, porque eu estou aqui para falar todos os pontos para auxiliar as pessoas na comunicação. É uma dificuldade que a maioria das empresas tem, e quando você faz uma pesquisa, e as pesquisas, ao longo dos últimos 20 anos, solicita, às vezes com 300, 400 empresas, qual o maior problema na empresa, e o número um é a comunicação. E a comunicação
porque o que está na nossa cabeça está muito claro, mas os outros podem não entender exatamente, porque temos histórias de vida diferentes, percepção diferente, faixa etária diferente, e sobre isso que nós vamos conversar hoje com bastante cuidado. Maravilha, muito bom, Misiara. Então você basicamente já se apresentou, né, aí para nossa audiência, também fiz essa introdução. E assim, dentro do que você estava falando, na sua percepção, qual o maior erro, né, o erro mais comum que você vê nas apresentações, né? Seja na indústria Uhum. farmacêutica, seja nas outras áreas, nas outras Muito indústrias. legal. Esse é um ponto chave, porque são dois pontos importantes. Você falou de um, mas é um que ele tem uma conexão com o outro. Em apresentações, reuniões, feedback, e-mail, apresentações virtuais, palestras, são dois erros muito graves ali. Quando eu digo erros graves, não que isso acabe com a apresentação, mas dá mais trabalho ao orador e ao público. Uhum, Então, primeiro, são dos momentos mágicos que nós chamamos, que são a abertura e a conclusão. A abertura e a conclusão são momentos chave, são momentos mágicos, porque no início, onde as pessoas estão prestando atenção se vale a pena ou não te escutar, e a conclusão é o que você deixa para elas fazerem. uhum, Então, a pessoa que pediu para o médico prescrever um medicamento, ao final ele tem que prescrever, porque se não prescrever não serviu de nada. Não adiantou você estar lá. uhum. Então a pessoa, não, mas eu usei todos os argumentos, não é sobre usar os argumentos, é sobre tomada de decisão. Então a gente vai falar aqui da abertura e da conclusão. Legal. Então, a primeira falha na abertura. Na abertura, as pessoas elas tendem, é muito comum isso, 9 em 10 pessoas no mundo tendem a começar pelo contexto na sua conversa. Ou seja, elas, olha, teve um estudo em Houston que analisou 80 pessoas. E qual o problema dessa abordagem? É porque a pessoa não sabe onde você vai chegar. Só que quem fala sabe qual o destino, entendeu? Você sabe que esse medicamento vai reduzir em 99% os efeitos colaterais, mas o médico não está sabendo. Então, como é que você começa a conversa? Já trazendo qual é o maior ganho daquele medicamento, por exemplo. Fala, olha, eu vim falar com você, doutor Felipe, sobre o medicamento que você utiliza, mas que temos agora uma nova fórmula que vai reduzir em 99% os efeitos colaterais. Quero te apresentar para que você possa prescrever. Pontos cruciais de você já trazer o ganho de cara. Mas Uhum. por que a gente não faz? Porque a gente sabe o ganho, só que as pessoas não sabem. Então, esse é um Perfeito, ponto-chave. Tá? perfeito. Se quero falar com você de isso, que eu sei que o medicamento vai trazer esse retorno, eu começo, olha, Felipe, eu quero te falar de um medicamento que teve um estudo muito profundo na Europa, que teve isso, que teve aquilo, e não sei o que lá. E você está assim, meu amigo, eu tenho um monte de gente para atender, vamos lá. Então eu tenho que trazer o ganho. A gente fala que é o ganho inicial, da pessoa fala assim, preciso te E escutar, geralmente parece ser uma interessante. visita médica Ah, é 5 minutos não que a é gente tem ali, verdade? numa alta complexidade, e às vezes a gente até consegue um tempo maior, mas uma Uhum. média é 5 minutos, então a gente tem que ser muito assertivo. Olha só, você como profissional, né, da área, você que entende ainda de forma profunda, obviamente, pelo seu dia a dia, olha o tempo que nós temos. Eu, às vezes, preparo pessoas que vão fazer apresentação naquele programa Shark Tank, por Uhum, exemplo, que ele vai lá uhum, vender para investidores. Ele tem 3 minutos. E é isso, às vezes 5 minutos. Aí você começa, não, porque eu quero falar sobre uma empresa que a gente teve um propósito. Ninguém quer saber do propósito agora, eu quero saber qual o ganho que eu tenho de escutar. Então é sempre assim. Gente, eu vou iniciar aqui esse conteúdo para mostrar como você vai reduzir em 15% seu custo fixo no hospital. E a pessoa, uhum, opa, fala. Médico, vou mostrar para você como você pode reduzir o tempo das suas consultas, mas mantendo a qualidade que você quer. Opa, então me fala. Então é sempre trazendo o ganho para a pessoa, porque nós sabemos o ganho, mas a pessoa não sabe. Esse é um ponto crítico. É a falha de 9 em 10 apresentações no mundo. As pessoas começam pelo contexto, ao invés de colocarem o ganho antes do contexto. Então, o contexto não está proibido, mas antes tem que vir o ganho. Seria como se um professor fosse dar aula, e as pessoas já devem ter visto isso, você também. Ele vai começar, ele bota o currículo lá dele com 80 itens numa aula. Aí ele fica meia hora falando do currículo. Entendeu? Então, aí a pessoa fica, ao invés de trazer uma credibilidade, pode trazer arrogância. Você não, perfeito. trouxe aqui, ó, em 30 segundos falou sobre mim, se apresentou, está resolvido. Mas a pessoa que fala muito, porque eu fiz isso, eu sou conselheiro de não sei o que lá, começa a ficar arrogante quando não Uhum, é a ideia. Então, o ganho primeiro. Esse é o primeiro ponto. Tem um filósofo chamado Irving Goffman que ele chama isso de uhum, enquadramento. É a uhum, direção da conversa. Para onde a gente vai? Qual a ideia? E eu posso fazer esse enquadramento, só estendendo esse ponto, até na minha expressão. Você fala assim, Felipe, eu tenho uma coisa para te falar. Parece uma coisa positiva. Você já espera uma coisa positiva. Mas eu falar a mesma frase, só falar assim, Felipe, eu tenho uma coisa para te falar. Já ficou ruim. Ou seja, o enquadramento, até na expressão, eu já consigo direcionar essa conversa. Então, esse é o primeiro ponto na abertura. Qual o ganho que eu tenho de escutar? Porque você sabe que é importante para mim, mas eu nem estou sabendo. E o segundo ponto?
que é a conclusão. A Uhum. conclusão é a hora de você mostrar para a pessoa de tudo que você falou, agora ela tem que tomar uma decisão. Só que o que as pessoas fazem, Felipe, a nossa audiência aqui? As pessoas elas dizem que acabaram, que terminaram. Falam assim, bem, gente, então é isso. É isso, você Acho que tem. era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Então, Aham, esse é o medicamento. Se o senhor quiser, de repente, prescrever, o que é isso, cara? Parece aham, que você não acredita no produto, no serviço. Então, eu falo, doutor Felipe, se fosse com a doutor Felipe, uhum. eu peço que o senhor prescreva esse medicamento, que eu estou certo de que ele vai auxiliar seus pacientes e vai trazer uma vida muito mais tranquila. É Te- assim que eu fecho. Eu tenho Uhum. que falar a ação que eu quero que a pessoa faça. Só que as pessoas começam pelo contexto e finalizam dizendo, ah, então é isso. E qual o problema do então é isso? É que você estanca como se a sua apresentação tivesse sido feita. Só que a sua apresentação tem um único objetivo: fazer a pessoa tomar uma decisão. E se você não dá a decisão, se você não direciona a decisão, ela só acha que você foi lá informar. Que é justamente chamar para a ação, né? E quando a, Perfeito. não é? E quando a gente fala da estrutura de uma visita médica, né? Abertura, Aham. o fechamento é o momento de maior peso de uma visita médica, de você Sim. converter, né, aquela visita médica. E eu me recordo muito bem do seu treinamento lá atrás, Aham. outra falha na abertura, quando você falou abertura, eu lembrei disso, que é falar, começar uma apresentação falando que está nervoso, né? Falando, começar uma apresentação falando, eu não tive muito tempo para me preparar, mas vou dar o meu melhor. Você já Perfeito. começar justificando, né? Isso. Então, é outra falha, é muito comum, né? Quantas Muito. pessoas eu vejo em grandes eventos, enfim, não Uhum. precisa citar nome, mas falando, começa a falar que tá nervoso. Poxa, Isso. E qual o problema? Vamos entender esse conceito para não parecer que a gente fala, ah, não pode se desculpar. Não é exatamente isso, né? Assim, ah, é porque as pessoas podem entender dessa maneira e não é falar, ah, não pode se desculpar. É claro que pode, desde que você traga um ganho, aquilo que a gente falou. Então, qual é o ganho de eu saber que você está nervoso? Nenhum. Então, se não tem ganho, tem perda. Não existe nada neutro assim. Existe sempre. Se não tem o ganho e falar que está nervoso, tem uma perda. E qual o problema? Entendendo a raiz, o comportamento humano. Por que a pessoa fala que está nervosa? A intenção dela é de minimizar a expectativa. Fala, olha, desculpa qualquer coisa aqui, mas eu sei o que eu estou dizendo, mas eu estou um pouco tenso, mas daqui a pouco vai ficar bem. Essa pessoa é comprometida com o público, ela está preocupada com o público. Mas o que o público entende? Que está despreparado. Então, uhum, um jogador que vai bater um pênalti na final da Copa do Mundo, ele está nervoso, mas não porque ele é despreparado, mas porque ele quer executar exatamente o que ele treinou. Só que não é esse o pensamento do público. Se ele fala que está nervoso, a pessoa acha que ele é incompetente, que ele não uhum, treinou, que ele não se dedicou. Então, quando você compartilha isso com o público, só existe perda. Por quê? Porque a pessoa começa a achar que você não está preparado. Então, pense que você esteja nervoso. O que você pensa, Felipe? Vamos lá, você tem um público de 50 pessoas. 49 estão percebendo que você está nervoso e uma pessoa está na dúvida. aham. Qual é o melhor cenário? Você não falar nada e essa pessoa continuar na dúvida? Ou você falar que está nervoso e garantir 50 pessoas tendo certeza que você está nervoso? Exatamente, exatamente. É Não melhor vai. deixar a dúvida no ar, porque é interessante isso. Eu já tive Aham. muita dificuldade de falar em público. Claro, Tive muito que comum. desenvolver isso, né? E principalmente na posição de gerente, você, Sim, líder, você não tem muita escolha. E eu fui me capacitar, trabalhar, mas é muito claro que é o julgamento, na minha percepção. É você ali preocupado com o que as pessoas estão pensando de você e às vezes não tem nada a ver. É o que você perfeito. falou. Se você fala que está nervoso, 10 pessoas perceberam, 40 não perceberam, e aí, a partir do momento são 50, todos vão saber que você está Todos nervoso. vão É o que você falou. saber. O que é que você ganha com isso? Qual é o Não, muito ganho? legal. E a pessoa que fala isso, eu falo assim, por que você falou que está nervoso ou nervosa? A pessoa fala assim, não, que eu preciso minimizar a expectativa, mas não consegue. A Uhum. verdade é essa. Imagine, vou pegar só um exemplo aqui, Felipe, para Claro. avançarmos aqui, mas com base na nossa conversa, muito boa aqui, mas para pegar um exemplo para os nossos colegas. Imagine você num avião Uhum. e entra a voz do comandante falando, olá, aqui é boa noite, aqui é o comandante Guilherme Miziaro, nós vamos iniciar nosso procedimento de subida rumo ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, aeroporto de Confins, e eu estou um pouco tenso, é minha primeira vez nessa aeronave, né? Eu estou um pouco tenso, eu já fiz muito simulador, mas eu estou aqui. A pessoa vai ficar Pânico. nervosa, entendeu? E concorda que você de repente já pegou o piloto que é a primeira vez dele, mas ele está Uhum. capacitado, ele treinou, ele se desenvolveu, ele está com outro piloto ali se der alguma coisa. Mas alguém, em algum momento, ele voa pela primeira vez.
Só que ele está treinado, ele não está pela primeira vez aleatório, mas se ele fala porque é a primeira vez, você vai achar que ele é incompetente quando não é verdade. Então não vale a pena compartilhar, tem coisas que são suas. Então, fiz hoje de manhã, você não percebeu? Mérito meu. Muito bacana, Misiara. E me veio aqui outro insight agora, Hum, antes da próxima pergunta. claro. Quais Hum, técnicas que a gente pode usar antes de entrar para essa apresentação, né, para você uhum, entrar com mais tranquilidade? Tem pessoas que falam sobre medicamentos, né, que seja um uhum, Rivotril, que é um sim, ansiolítico, seja até um medicamento para abaixar a pressão, para não tremer, mas legal. técnicas naturais que você sugere para enfrentar um grande público? Qual o meu cuidado com os medicamentos? É um cuidado mesmo, claro, se Claro. você tem uma recomendação, não há problema, né? Mas o que acontece é que quando você tem um medicamento que você não está ali, alguém falou para tomar, a gente, a gente pode perder a atenção no Uhum, público, porque se você perde a ansiedade ali, você pode não ficar atento a tudo que está acontecendo. Esse que é o problema. É igual, eu vou pegar um exemplo, você falou de medicamentos, uma pessoa fala assim, não, eu antes de uma apresentação tomo um chopinho. uhum, Olha o risco que essa pessoa corre. Ela está tranquila demais para o momento que exige uma certa atenção. uhum, Imagine que o médico para fazer a operação precisa de concentração, ele toma um medicamento ali para ficar mais tranquilo. Então, assim, pode ficar tranquilo demais. Esse que é o cuidado. Então, se você tem lá uma recomendação, não há problema algum que isso vai te controlar. Mas o cuidado em relação a isso é muito grande. Então, a pessoa, não, faz isso que fica bom, toma um remedinho, ou bebe alguma coisinha. São riscos aí se você não tiver uma instrução em relação a isso. Então, o que você pode fazer? Para você ficar um pouco mais tranquilo, lembrando que o nervosismo uhum, faz parte do jogo. Se você quer entregar algo bom para alguém, você tem que ficar nervoso. Se não tiver nervoso, não está nem aí para o público. Esse é um uhum. ponto importante. E não sou eu que estou dizendo, Felipe. Tem a Fernanda Montenegro, Antônio Fagundes. Dizem que antes do estreia ficam muito nervosos. E alguém Aham, fala assim, mas aham, você, com 60 anos de carreira, uma vez eu vi a Fernanda Montenegro falando, eu com 60 anos de carreira, no dia que eu parar de ficar nervoso, eu paro de atuar, porque perdeu a graça. Eu vou perfeito. lá só para executar uma tarefa. Então, o nervosismo faz parte das grandes interações, dos grandes desafios, né? Uhum, E o que você vai fazer? Então, entender que o nervosismo vem. E como é que você se prepara para ele? Pensando principalmente no início que a gente falou. Porque quando você começa e traz benefício para o público, você vê que a atenção do público muda em relação a você. Os olhos ficam voltados para você, a pessoa tem interesse no que você fala. E você está falando a verdade, você não está mentindo para a pessoa. uhum. Então não há problema. Então, se eu falar, Felipe, eu quero te mostrar aqui um investimento que vai dobrar os valores que você recebe hoje no teu investimento antigo. Não tem por que ficar nervoso, porque eu confio no que eu estou dizendo. Uhum, Você tem interesse. Só que a pessoa começa assim, Felipe, queria falar com você sobre um projeto que eu tenho estudado há muito tempo, foi a minha tese de doutorado, a gente fala sobre investimento, você fala, aí o pessoal começa a ir para o celular, aí você começa a ficar nervoso. aham, aham. Então, caprichar no início. No início, assim, o que eu vou falar para essas pessoas para que elas entendam que isso é realmente importante? E aí, quando você faz isso, a pessoa se interessa. E aí, claro, você fica mais tranquilo. Porque o nervosismo vai aumentando conforme você começa, as pessoas não prestam atenção. Estão no celular, estão no computador. E aí você fala assim, cara, não engajei, não conectei. E aí você vai ficando mais ansioso, vai ficando mais ansioso. Então, caprichar no início. Se você treinar o início, você fica muito mais tranquilo ao longo da apresentação, entendendo que o nervosismo faz parte, mas ali ele vai passar, porque o pessoal vai se conectar a você e ele vai reduzir essa ansiedade. Muito legal, Mesiara. Eu já ouvi em algum lugar, né, não sei se é Uhum, verdade, que uhum. o medo de falar em público só perde por medo da morte, né? Eu já ouvi isso em É algum lugar, verdade, né? pior que é verdade. É. E você costuma perguntar, as pessoas têm medo de falar em público ou de falhar em público? Fala um pouco Uhum. sobre isso, porque eu conheço várias pessoas Uhum. que eu já indiquei para vários cursos, né, de oratória, inclusive o seu, né, desde que eu comecei o canal, era uma coisa muito sutil o canal e agora está ganhando realmente um corpo, né? Sim, verdade. E aí as pessoas falam, ou só de pensar de ir para um curso de oratória, eu já fico nervoso porque eu sei que vou ter que fazer uma apresentação final. Aí. Então, fala um pouco sobre esse medo de falar em público e como Aham. as pessoas devem enfrentar isso aí, porque hoje, né,
com esse mundo de informações, todos nós somos comunicadores. Desde que nascemos, né? Você fala muito bem isso, né? Desde o choro, a negociação para o leite da mãe, né? Então é ali para a primeira comunicação, primeiro, né? É a primeira comunicação e negociação. Então, como ajudar essas pessoas? Porque não são poucas. Eu tinha na minha equipe, eu gerenciava, só não gerenciava São Paulo e Sul, todo o restante do Brasil, eu era o gestor da imunologia com 7 consultores. E eu vou te falar que o medo de uma apresentação, ele é maior do que a gente imagina dentro Perfeito. de uma companhia. Uhum. Hum. Muito, muito interessante, bom saber que os conceitos estão na sua mente ainda, né? Depois de algum Sim. tempo já, mas é exatamente isso. A gente comunica desde que nasce, né? Negociando ali o choro, parar de chorar em troca do leite, é natural do ser humano negociar. Então a pessoa fala assim: eu não gosto de negociar. Eu tenho notícia ruim, você vai ter que negociar sem gostar, porque você não tem opção de não negociar. Você tem opção de não aprender mandarim, isso você tem opção. Mas de não negociar, não tem jeito, você vai ter que negociar querendo ou não. Quando a gente fala de comunicação, o medo de falhar e não de falar em público, é porque se a pessoa sabe como ela vai proceder, se ela faz um treinamento de comunicação, onde ela não se sinta exposta, porque esse é um ponto que muitas vezes acontece. A pessoa chega, eu já acompanhei treinamentos de comunicação na minha formação, onde a pessoa chegava lá no primeiro dia que tinha que se apresentar. Eu acho isso muito complicado, eu não uso essa metodologia. Por quê? Porque eu entendo que você ainda não está preparado. E é óbvio que nessa primeira apresentação você vai estar extremamente nervoso, depois eu vou falar a última, eu vou falar, olha, como meu trabalho é bom. É óbvio, você estava desesperado no início, não conhecia ninguém, agora conheceu o técnico, é claro que vai ser melhor. Então, eu não faço a primeira apresentação. Por quê? Porque você vai se comparar com o que você quiser. Muitas vezes o profissional quer mostrar como melhorou, olha como ficou bom. Uhum. Eu não tenho essa vaidade mesmo, assim, eu sei que a pessoa tem que saber que ela melhorou. Então, eu não faço isso, mas eu sei que tem muita gente que faz. Então, você se sente exposta, eu não quero expor meu aluno de forma alguma. Essa ideia de falhar é que a pessoa não sabe como fazer mesmo. Então, ela vai e ela fica tensa. Se eu tivesse que fazer, imagine que você falasse hoje para mim, fala, Miziara, eu vou pedir para você liderar a minha equipe aqui de 7 pessoas, que tem mais 8 pessoas ali, eu ia ficar desesperado, Felipe, se eu quisesse atender você mesmo de verdade. Eu ia falar, Felipe, mas eu não sei. Você fala, não, confio em você. Eu ia ficar desesperado. Então, a preparação, conhecer as técnicas, entender como funciona, isso que vai te dar essa segurança. Então, o medo não é de falar, é de falhar, é da pessoa ser ridicularizada, do julgamento, de você falar uma besteira, de ficar ridículo, que é o oposto do outro ponto que é também ruim, da pessoa que acha que ser cara de pau é falar bem. É outro absurdo. É outro absurdo. Porque essa pessoa ela fala apesar do público. Ela fala sobre o tema, tá nem aí para você. Então também não é bom. Aham. Então o medo de falhar e o ignorar o público são dois problemas grandes. Então, quando eu falo, ao invés de falar de falhar, é porque a pessoa não sabe como fazer, o medo de falhar, do julgamento. Então, se você sabe como iniciar, como conduzir e como finalizar, não tem como dar errado mesmo. Eu, por exemplo, faço, imagine você fazendo essa gravação aqui agora. Né? Uhum. Você está aqui, a gente está ao vivo e depois vai ficar disponível no seu canal do Sim. YouTube. A gente não sabe quem vai atender, a gente não sabe quem vai ver isso. Então, assim, se você sabe o norte que você tem, se você sabe a direção, não tem como errar. Você vê os seus vídeos, você sabe quais são os resultados e você vai seguir ali. Eu costumo dar um exemplo das técnicas, de você confiar nas técnicas, que nem um Uhum. piloto, por exemplo, confia no GPS, nos seus instrumentos num voo. Então ele decolou, tá à noite, nublado, ele não está vendo nada. Onde é que ele confia? No instrumento. Uhum. Então, quando eu faço uma gravação de um vídeo, eu sei a estrutura que eu tenho que seguir, eu sei que vai pegar as pessoas, que vai atingir. Por quê? Porque é uma estrutura consagrada. Mas a pessoa que não sabe, ela fala: ai, mas ela treinei 20 vezes a apresentação para não ficar nervoso. Aí que vai ficar, pô. Porque você vai ter que decorar a apresentação. Imagine falar 10 minutos só decorando tudo. Aí que você fica desesperado. Quando você só tem um tópico, eu falo assim, Felipe, o tópico é comunicação. Não tem como ficar tenso. Mas se você me der um texto para eu decorar, eu vou ficar tenso. Então a pessoa, não, eu treinei 30 vezes. Eu falei, meu Deus, vai dar errado. É claro que vai dar errado. Então o medo é de errar, das pessoas serem ridículas, mas quando ela conhece a técnica, ela tem segurança, sabe que está no caminho certo. Ela sabe, olha, eu não estou vendo nada aqui, mas eu confio no meu GPS. Essa é a ideia. Muito bacana. A minha esposa, Miziara, é diretora de uma grande agência de publicidade aqui em Belo Horizonte.
Dani Fraga, ela colocou aqui, adorando as dicas, já vou mudar toda a lógica do nosso portfólio de cases. Olha aí que legal. Aí já Muito bom, ganhamos a Dani. live, já ganhamos. É isso aí. E Miziara, pegando. Pode falar, eu por vou, eu favor. não, vou pegar um exemplo só À assim que a vontade, Dani à mencionou vontade. aqui. Como é que a gente começa? Imagina, você vai mandar uma proposta para alguém. O que que a pessoa faz, Felipe? Começa lá. Histórico da empresa. Não dá para começar assim. Não dá para começar. Como é que você começa? Com o ganho, objetivo. Facilitar, não sei o quê, identificar, conduzir, tarará, tarará. E depois você vai falar do histórico da empresa. Por quê? Porque o histórico da empresa vai conferir credibilidade ao que você prometeu. Mas se você começa com o histórico da empresa, eu não prometi nada ainda. Eu não sei onde você vai Perfeito. chegar. Pensa aqui no Instagram, já que a gente está no Instagram. Imagine que eu tivesse os números da Mega Sena. Como é que eu teria que começar esse vídeo? Num Reels lá. Trouxe para você os números da Mega Sena. Quero mostrar como é que você pode ganhar já nesse sábado. Eu sou Guilherme Miziari, estatístico há mais de 20 anos, e aí você segue. Só que olha só a lógica diferente. Se eu começar assim: olá, eu sou Guilherme Miziari, estatístico há mais de 20 anos, e quero mostrar para você. Pulou meu vídeo. Então, olha só a diferença, é o mesmo discurso, só uma reconexão Uhum. fez a pessoa prestar atenção. Perfeito, perfeito. Muito bom, Miziara. E hoje se fala muito desse papel do líder como um comunicador da visão, né? Isso é um grande desafio. Então, como você enxerga esse papel da comunicação para um gerente, Uhum. né, que precisa alinhar, inspirar e cobrar do seu time, né? Perfeito. Essa comunicação com o time na posição Muito de legal. liderança. Não só gerente, diretores, né? Todos Isso, os níveis lideranças de hierárquicos. forma geral. Então, hoje, a gente, quando fala de comunicação, fala muito do que a gente fala, de argumentação, estrutura, que a gente está conversando, que são itens realmente fundamentais. Só que as nossas posturas falam mais do que as nossas palavras. A comunicação costuma botar dois elementos ali conectados, forma e conteúdo. Então não adianta você ter um bom conteúdo se a forma jogar contra. Não dá para eu marcar um horário com as pessoas e cobrar que elas cheguem na hora se eu chegar atrasado. Então primeiro eu compro você para depois o que você vende. Então primeiro o comunicador para depois a comunicação. Primeiro o apresentador para depois a apresentação. Então, as atitudes dessa liderança vão falar muito mais do que eles dizem ali. Então, quando eu falo de comunicar a visão, como é que esse líder tem se portado? Como é que é a roupa dele? Ele está com a roupa toda puída? Está com um Uhum, sapato que não vê uma graxa há 20 anos? Tá? Então, não estou falando de roupa de marca, de ser caro, não é isso. É você estar alinhado, você está ali de acordo com a expectativa do seu público. Então, quando a pessoa vai fazer um curso comigo, como é que ele espera que Guilherme Miziara esteja? Eu tenho que estar de acordo. Se ela me esperar de terno e gravata, não é o meu caso, mas teria que estar de terno e gravata. uhum, Se ela me espera de camisa social, eu vou estar com camisa social. Ou seja, se eu vou no médico, como é que eu espero que ele esteja? De jaleco branco ou de roupa branca. É a minha expectativa. Se ele tivesse com a roupa toda preta, a roupa azul, eu vou achar uhum, estranho, pô. Ah, mas é. E a competência dele? Então, isso eu não estou sabendo da competência ainda. Primeiro eu vou comprar o que eu vejo. Então, o líder, ele com as atitudes dele, vai conseguir reforçar aquele conteúdo. Então, não adianta ter discurso se você não reforçar na sua forma de atuar. E aí, claro, existem também elementos ligados à forma de se expressar. Se eu falar que eu estou feliz com cara de infeliz, não vai ser legal. Você fala assim, Miziara, fala aí sobre a nossa conversa aqui. E eu começo assim. Fala, Felipe, tudo bom? Muito feliz de estar aqui nessa live, super empolgado aí, muito feliz com o seu convite. Prometo uma live bastante dinâmica e vai ser muito interessante. E o tempo vai passar rápido. Pronto, não tem como. A pessoa não acredita, pô. Mas eu falei um monte de coisa legal, mas jogou no lixo. uhum, Então, a atitude do líder, não só a forma como ele comunica, mas as atitudes dele vão dizer mais do que as palavras dele. Então, quando a gente fala de visão, de comunicar a visão, é ele ser uma referência, é ele estar com a equipe, não é ele comandar a equipe, é ele estar com a equipe, ele puxar junto, ele vir junto com a equipe, ao invés de ser alguém ali que está ali no trono dando comandos, entendeu? Se você não vai lá e bota a mão na massa, mas não estou falando de você fazer o trabalho do outro, mas se você não está lá com a equipe, não adianta ter a visão, as pessoas não vão. Não dá para falar sobre cultura se você não utilizar os elementos da cultura. uhum. Perfeito. E falando, Miziara, um pouco dessa questão também da pandemia, né? O quanto que transformou
o modo da comunicação, o quanto transformou essa questão literalmente, a transformação digital, exato. Como que você vê essa questão das visitas trazendo para a indústria farmacêuticas híbridas, né? Muito legal, Da perfeito. questão online versus o presencial e o que muda nessa forma de se comunicar com os Muito médicos, legal. com os Essa é stakeholders. uma questão muito interessante. Quero só aproveitar e agradecer a Lenira, que me deu um oi aqui, e a Ana também, que botou aqui, que as suas aulas mudaram a minha comunicação, a forma de comunicar. Fico feliz com isso, porque o objetivo é exatamente esse, que a gente reflita sobre comportamentos. O que eu costumo dizer, Felipe, é que as pessoas elas falham sem querer, né? Ninguém comunica mal de propósito, ninguém quer comunicar mal de propósito. As pessoas elas falham e não percebem onde falham, não sabem onde falham. E por perceberem que estão falhando, elas param de querer comunicar, ficam com vergonha, aquilo que eu falei, falhar em público. Pô, fui lá, foi horrível, eu ia jogar futebol, não sabia jogar futebol. Aí eu falava, não, não gosto de futebol. Não é verdade, não sabia jogar. Então eu falava que não gostava. É igual falar em público. É igual a pessoa, vamos comer uma comida japonesa? A pessoa fala, eu não gosto. Já comeu? Não. Então como é que não gosta? É porque a pessoa não sabe como se portar, não sabe como é que vai segurar o hashi, fica Uhum, sem graça. Vamos tomar um vinho? Ah, não gosto muito. É que não conhece sobre vinho. Não estou falando que a pessoa não gosta, estou falando que normalmente não conhece. Então é igual falar em público. Você gosta de falar em público? Ah, não gosto muito. Claro, não sabe, é porque não sabe. É a sim. mesma ideia que a gente comentou. Mas pegando a ideia do virtual e do presencial, existem alguns elementos muito diferentes mesmo. Antes era muita coisa presencial e hoje tem muita coisa online. Quais são os cuidados? Quando você faz uma videoconferência, está muito perto do presencial ainda está muito próximo, porque você está vendo a pessoa. Quando as pessoas, obviamente, estão com a câmera ligada, porque isso também é um problema das pessoas deixarem desligada, Uhum, mas você ainda está aqui com as pessoas. Então, sempre estimular as pessoas de deixar as câmeras ligadas. E como é que você estimula? Não é falando assim, pô, liga aí a câmera aí para eu poder ver você. As pessoas não estão preocupadas com você, elas querem saber o que para elas é importante. Então, falar, gente, vou pedir que vocês liguem as câmeras aí para que eu interaja melhor com vocês. Acredito que isso traga uma melhor experiência também no nosso encontro. Lembrando que isso é um investimento da empresa nesse treinamento, então a sua conexão aqui é fundamental e aumenta a chance da pessoa ligar a câmera. Fala, pô, liga aí, por favor, que eu gosto de falar para as pessoas olhando nela. Ninguém está nem aí para você. Então, esse é um ponto importante, né, de entender que as pessoas querem ganhar para elas e não uhum, para você. E no híbrido isso acontece muito. Então, estimular a pessoa a ligar a câmera para você ter essa conexão. No online, eu vou dar uma dica bastante interessante aqui, que é o seguinte: a gente aqui conversando, você vai fazer uma reunião com alguém, pode ser no computador ou no celular. A nossa tendência, quando está falando, é olhar para a tela do computador, que é onde as pessoas estão mesmo. Só que se uhum, eu olhar para a tela, olha como é que vai ficar aqui eu falando aqui com você. Vai ficar assim, ó. Olha, imagina o tempo inteiro eu conversando com você assim. Parece que eu não estou te uhum. olhando. E, na verdade, a gente tem o que a gente chama de conexão visual. Olha como fica ruim. Quando eu olho para cá, para a É câmera, outra coisa. agora eu estou te olhando. Então você, eu agora, eu não estou exatamente olhando, eu estou olhando na visão periférica, eu estou olhando para a câmera. Só que Aham, quando eu olho a câmera, você acha que eu estou olhando para você. E tudo bem, é assim. Então, quando a gente falar com um médico, alguém que eu preciso falar, eu olho sempre numa aula, eu olho sempre para a câmera. E claro, eu tenho que olhar também para a tela para ver as expressões das pessoas. Mas se eu só olhar para as expressões, eu perco aqui a conexão na câmera. Quando eu gravo um conteúdo, é 100% tempo para a câmera, uhum. porque é ali que meu público vai ver. Seria como se eu. Você já deve ter visto isso, Felipe, os nossos colegas aqui. A pessoa tem dois, três monitores que ela Sim. trabalha e ela Uhum. fica falando assim, ó. E E aí, isso, Felipe, pô, bom estar aqui nessa live com você. Imagina exato. que eu seguisse assim a minha live com você. A pessoa ia entrar e falar, meu Deus, miséria enlouqueceu. E não, estou te vendo aqui, ó. Mas olha como é ruim, olha como desconecta. Então, ficar olhando aqui para baixo também não é tão quanto ficar de lado, mas também atrapalha. Então, quando eu olho aqui, a pessoa está falando com o médico, olha na câmera e fala assim: oi, doutor, deixa eu falar com você uma coisa muito interessante. Ó, a pessoa está conectada. Uhum. Você já conversou na rua com alguém usando óculos escuros? Já. É ruim, não é? Parece que a pessoa não está te olhando. Ela está te olhando, mas parece que não está. Então, o Uhum. que vale é a percepção do outro. Então, quando eu olho na câmera e você entende que eu estou te olhando, isso que vale para mim. Então, não é só para olhar para a câmera, eu tenho que olhar também para a tela para ver as pessoas, mas olhar a maior parte do tempo para a câmera para gerar o que a gente chama de conexão visual. Isso é uma dica bastante interessante para as versões online. Tá, muito legal, Miziara. E outro ponto bastante que eu acho bastante importante, quando você está ali numa palestra, numa aula, num Fire da vida, né, que é o Uhum. evento digital, que o palestrante demonstra arrogância, isso é muito ruim, né? Então a vontade é você Verdade. levantar
Isso aí, dependendo do nível da Claro. arrogância. Então, como transmitir autoridade e confiança, né, sem parecer arrogante? Muito legal isso, cara, porque pô, são falhas tão incríveis, Felipe. Você trouxe aqui perguntas muito legais assim, para os nossos colegas, porque são coisas tão sutis, Uhum, mas que atrapalham uma comunicação. Então vamos lá. Quando é que a pessoa traz arrogância? São alguns pontos. Às vezes na postura, a pessoa olha assim por cima e não percebe muitas vezes, pode ser sem querer. De novo, se a pessoa é arrogante propositalmente, não tem o que fazer, mas a gente não quer passar arrogância. É igual uma pessoa que não quer parecer agressiva. A pessoa pode até mas parecer agressivo é muito ruim, né? Então a pessoa acaba falhando sem perceber. Então, qual é a dica no início para você não passar arrogância? Quando você fala o seu currículo inteiro no início, com muito, de forma detalhada, uma coisa é alguém te apresentar, outra é você falar. uhum, Você, Felipe, pode falar o que quiser de mim. Aqui na nossa apresentação, você pode falar, gente, eu vou falar do Guilherme Ziana, é o melhor professor do mundo, é a melhor aula que eu já tive na vida. Vocês vão ficar loucos aqui, porque ele é perfeito, é brilhante. Você pode falar. Eu não posso falar. Posso falar, gente, eu sou brilhante, fica arrogante demais. Então, sempre que alguém te apresentar, já diminui essa ideia. Mas quando você vai se apresentar, qual é o segredo aí para não demonstrar arrogância? Entendendo que a gente não quer parecer arrogante, esse é um ponto importante. Você vai pegar de tudo que você já fez na vida, 2 a 3 elementos que tenham a ver com o tema e com o público. Então vamos lá, de tudo que você já fez na vida, o elemento tem 2 a 3 elementos que tem a ver com o tema e com o público. Eu aqui com você, como é que eu comecei quando você pediu para me apresentar? Porque o que eu falo para você aqui é o que eu prego e é o que eu acredito, uhum. e é o que eu faço. Falei, oi, Felipe, obrigado pelo convite. Realmente eu tive a alegria de atender você na Novartis. Eu trabalho com indústria farmacêutica há mais de 10 anos, atendendo hospitais, médicos, representantes. É isso que você quer ouvir. E acabou. Eu não vou falar que eu treinei uma cooperativa de crédito. Uhum. Por quê? Porque isso agora não faz sentido. Aham. E durante a minha fala, eu posso falar, olha, eu treinei uma companhia aérea, trabalho com o pessoal de transporte, eu vou soltando isso. Mas se eu falo um monte de coisa no início, pode parecer arrogante. Como se eu falasse assim, você fala assim, não, porque eu já treinei o Banco do Brasil. E aí o Felipe fala assim, ah, então ele acha que o Banco do Brasil é maior do que a indústria farmacêutica, é mais importante? E não é isso que eu quis dizer, mas você entendeu isso. Gente, eu já atendi a Globo e o Banco do Brasil. Você fala, ah, e aí? E a indústria farmacêutica? Mas se eu falar, atendi a Novartis, GSK, Pfizer, já atendi, nossa, MS, Uhum. Prat Dona Dulce. Quando eu falo dessas empresas, tem muito mais ligação com o nosso público do que exatamente a Azul Linhas Aéreas, que eu já atendi. Então, de tudo que você já fez, que tem a ver com o público? Então, se você fala isso no início, pô, já gera uma conexão. Só que a pessoa fala um monte de coisa, ah, eu tenho doutorado em educação e vim falar de esportes aquáticos. Ninguém quer saber disso, cara. Fala lá, quer aparecer, quer mostrar que tem doutorado. Então, sempre que você falar no início, 2 a 3 elementos que tem a ver com o tema e com o público. Eu atendi outra uma cooperativa de crédito em Sete Lagoas. Sete Lagoas que eu mencionei. Como é que eu comecei? Assim, ó. Olá, pessoal, uma alegria estar aqui. Eu trabalho há 18 anos com tema de comunicação. Eu há 6 anos atendo a cooperativa e há 2 anos sou associado da cooperativa. Acabou, pô. Eu não preciso falar de mestrado. Eu não preciso falar que sou formado em jornalismo. Está resolvido. Porque o cara fala, pô, se esse cara faz só 18 anos, atende a nossa empresa há 6 anos e há 2 anos ele está dentro, não tem como errar. Mas eu não falei de mestrado. Uhum. Eu não falei que atendi a Novartis. Por quê? Porque ia parecer que a Novartis é melhor do que a cooperativa. Então, esse é um cuidado que a gente acaba querendo trazer autoridade e acaba parecendo arrogante. Muito bom. Excelentes dicas, Miziara. Muito bom mesmo. O pessoal aqui super elogiando, né? Eu sou suspeito, para falar, porque foi Obrigado. realmente marcante aí o treinamento. Muito legal. Outro ponto aqui que eu acho super importante: como lidar com objeções, né? Durante uma Uhum. conversa, sem entrar em confronto e mantendo, né, o valor da proposta, né? Isso é muito comum. Por favor. Eu tô tendo até cuidado de não aprofundar tanto, trazer tanto para a indústria farmacêutica, porque eu estou vendo que tem profissionais aqui das mais diversas áreas. Mas em qualquer negociação, na indústria é muito comum a gente ter reuniões com auditores, auditores da Unimed, BH, e Perfeito. outras cooperativas. Então, a gente tem que ser muito sutil e existe muita negociação. Uhum. Né? Então, como a gente, né, lidar com objeções sem entrar em confronto e manter esse valor
da proposta do negócio, né? Perfeito. São alguns elementos para eu falar aqui para você, e eu vou expandir qualquer pessoa, os exemplos que eu trago aqui, qualquer pessoa, pois é, eu vou focar aqui alguns na indústria farmacêutica, mas as pessoas com um conceito conseguem levar. Eu estou vendo aqui que tem advogados, tem Uhum, pessoas aqui, parceiras aqui, que de cooperativa também. Agradecer a Rosana aqui a gentileza, e a Dani também. Vamos lá, objeções. Um ponto muito importante, como eu falo de negociação, é que uma reflexão interessante, Felipe, é o seguinte: se você tem muitas objeções ao final da fala, é porque o seu argumento não foi muito bom. Esse é um ponto interessante lembrar. Porque se você tem 500 objeções, é porque a sua argumentação não teve efeito. Imagine que eu vou vender meu curso para você participar do meu curso. Se ao final você tiver 500 objeções, é porque ou o curso é ruim, ou porque o argumento foi mal feito, entendeu? E eu vejo muito curso de negociação, não, vamos trabalhar objeções. E eu falei, caramba, mas para quê? Se você vendeu bem, dificilmente vai ter objeção. Mas esse é um primeiro ponto importante. Mas nem sempre, eu estou falando que seria o ideal, estou falando de não ter objeções, mas vão uhum, ter. A pessoa bota no meu curso e fala assim, pô, miséria, eu não tenho esse valor, tem como dividir mais vezes? São objeções, mas a pessoa tem interesse. Então, esse é um ponto importante. Como é que está a nossa argumentação? Que tipo de argumento você tem utilizado? Você tem trabalhado isso bem? Tá claro para a pessoa que você oferece? Ou ela está achando caro? Ela está achando que não vale a pena? Esse é um primeiro ponto. uhum, Mas chegando às objeções. As objeções, sempre que você tiver uma objeção, sempre que você tiver que fazer uma concessão, porque a pessoa na objeção ela quer uma concessão, isso aqui não dá para ser assim, isso aqui eu queria dessa forma, a gente tem dois caminhos. O primeiro é pensar que o que você vai ceder para quebrar aquela objeção. Você vai ceder aquilo que é pouco para você e muito para o outro. Esse é um primeiro conceito. Pouco para mim, pouco para mim, muito para você. Então imagine que a Dani queira contratar um treinamento de 8 horas. uhum, E ela fala, quanto custa? Misiara? Bem, exemplo, tá, eu chutei o número, falei o número. uhum, Tá, X. Ela fala, Misiara, eu tenho, vou botar aqui, R$ 20, estou inventando, R$ 20. Ela fala, R$ 20? Sim. Ela fala, só tenho 15. Ao invés de eu falar assim, pô, Dani, complica, não sei. Não, eu vou falar assim, é mesmo, Dani, então eu vou fazer o seguinte, ao invés de 8 horas, eu te faço um treinamento de 6 horas. Como assim? uhum, Olha, eu estou entendendo que você quer fechar, só que eu não consigo fazer de 20 por 15. Eu consigo fazer de 6 horas. E ela vai falar assim, não, 6 horas não adianta, tem que ser 8. Eu falo, tá, então ao invés de 15 pessoas, eu deixo você botar 12. Não, Misiara, não consigo. O que eu vou falar? Falar, o que você propõe, então? Como se assim, olha, parece que eu estou querendo ceder e você que não pode, porque você está fixa nos 15. Eu estou pensando em alternativas. Então você dá a entender para o outro assim, olha, eu sou flexível, uhum, mas parece que você que não está querendo. E aí você aumenta a chance dessa negociação. Só que imagine que ela fala, não tem como. Eu vou falar assim, então, Dani, deixa eu fazer o seguinte. Eu vamos fazer o seguinte, eu te cobro os 20, que eu não consigo chegar a 15, mas eu, ao invés de 8 horas somente, daqui a um mês eu te dou 2 horas de um recall, assim, de uma conversa com a tua equipe, para ver o que deu certo e o que eles podem melhorar ainda. E ela fala, nossa, aí vale. Então, ou seja, eu prefiro, pouco para mim, muito para ela, eu prefiro dar mais 2 horas de treinamento em outro momento do que tirar qualquer R$ 10 do meu valor. Então, são elementos. Eu vou dar uma palestra de 1 hora. Ah, quanto é que você cobra? R$ 20. Ah, faz por 15? Eu falo, olha, 15 eu não consigo, Felipe, mas o que eu consigo fazer para você? Ao invés da palestra de 1 hora, eu te dou 2 horas de palestra. Isso eu consigo fazer. Ele uhum, fala, pô, tá legal. E aí eu dei 2 horas, para mim, eu já estou no evento, não é tão diferente, mas para você é uma boa. E para mim, eu não tiro R$ 1 da minha palestra. Então, o que é pouco para você e muito para o outro? Esse é um primeiro conceito quando a gente fala de uhum, concessões, que aí você quebra objeções. A pessoa, ah, mas não dá para fazer isso. Ah, então se a gente fizer isso, você faz aquilo, você começa a pegar ideias ali em relação a isso. Então, eu vou pegar a negociação que eu fiz com a companhia aérea. uhum, Cobrei R$ 20. O cara falou, só tenho 15. Aí eu falei, então a gente diminui a carga horária? Ele falou, não dá. Eu falei, diminui a quantidade de pessoas? Não dá. Eu falei, o que você propõe? Como se assim, 20 por 15 eu não faço. Eu quero saber o que você quer. E ele voltou para mim, Felipe, falou assim, Miziara, eu consegui o seguinte, se você conseguir fazer por permuta, trocar o seu trabalho por passagens aéreas, se você puder fazer isso, eu consigo te dar o teu valor em permuta mais 50%. E eu caramba. fechei. Por quê? Porque para mim é interessante. Para a companhia aérea é barato, a Aham, passagem é barata, para mim é caro. Então ele me deu 50% a mais, que ficou legal para ele, e eu fiz meu trabalho para ganhar 50% a mais. muito legal. Bom para todo mundo. Então você vai pensar, a que a literatura da escola de Harvard chama de opções criativas. Uhum, Ela fala para você sair da posição. Posição
só tem uma solução. É ou não é? Vai ou racha? E sim ou não? Opções criativas é você entender o porquê. A literatura diz que você sempre, Felipe, tem que entender o porquê por trás do quê. Então é sempre o interesse por trás da posição. Chama posição de o quê, interesse por quê. Então se você fala assim, Misiara, tem como acabar a live mais cedo? Eu deveria perguntar o quê? Por quê? Por quê? E aí você vai falar, pô, rapaz, aqui surgiu um negócio aqui que eu tenho que fazer. Não, beleza, Felipe, então a gente continua outro dia. Você quer que depois eu mande um artigo? Você quer que eu grave um conteúdo e mande para o teu pessoal? Alternativa, mas se eu não entendo por que você fala, pode acabar mais cedo, eu falo, pode, ou não. Não, não tem solução. Então, sempre que alguém fizer uma objeção, tem que perguntar por quê. Olha, não, eu queria saber se dá para ser em São Paulo ao invés do Rio. É mesmo por quê? Não, porque nossa equipe está em São Paulo, então pode fazer online? Uhum. Dá para fazer. Então, mas você tem que saber por que que a pessoa está falando. Então, buscar o porquê por trás do quê, e aí você pensa em opções criativas. Como é que são as opções criativas? Pouco para mim, muito para você. E tem um segundo elemento, um outro elemento, são muitos elementos, né? Aham. Deixar, Felipe, Vontade. eu vou embora aqui, você me segura, tá? À vontade, Viziane. E o outro ponto é o seguinte: se você realmente tiver que fazer uma concessão, às vezes você tem que fazer. O que que a literatura negocial diz? Que sempre que você fizer uma concessão, você deve pedir uma concessão em troca, porque senão você estava cobrando caro. Então, sempre concessão em troca. Então, quando eu falar 20 reais, faço por 15. Beleza, então você tira alguma coisa. Então, a gente faz menos tempo. Então, Então, sempre assim. Olha como até o não fica mais leve. Se eu falo assim, Felipe, você vende vinhos? E você fala assim, vendo. E eu falo, quanto é que tá a garrafa do vinho tal? Você fala, 200 reais. Eu falo, 200 reais? Você consegue um desconto para mim? Você fala o quê? Não. Eu falo, que isso, Felipe? Não, não consigo. Nada, Felipe, nada. Pô, 200 reais no vinho? Não consigo. Eu fico chateado com você, olha só. Mas olha só como muda se você pede uma concessão em troca. Felipe, você vende vinhos? Vendo. Quanto é que tá a garrafa do vinho tal? 200 reais. 200 reais? Você consegue um desconto para mim, Felipe? Fala, posso ver, Miziara, quantas caixas você pensa em comprar? Legal. Não, pensei uma garrafa só. Concorda que agora você vai falar não, eu vou aceitar? Aham. Então é o mesmo não. Só Uhum. que qual foi a diferença? Você falou assim, e qual é a tua contrapartida? Qual é a tua Então o Unimed fala o seguinte, fala, posso ver, mas aí você consegue pagar antecipado esse ponto? Não, eu não consigo. Ih, rapaz, aí acho que vai complicar, mas vou tentar. A pessoa já viu que complicou. Assim, eu consigo, se você pagar antecipado, a pessoa fala, pô, miséria, você consegue um desconto para mim? Uma palestra? Consigo. Quantas palestras você pensa em contratar? A pessoa fala, não, eu pensei em uma. Você concorda que ela aceita agora ou não ter desconto ou um desconto bem pequeno? Mas, Uhum. mas se eu falo, pô, cara, o cara é parceiro, eu vou dar um desconto de 10 palestras, que eu dou 10%, eu vou dar um desconto. Eu falo, não, filho, eu consigo 10%. Você vai falar o quê? Só? Só 10%? E aí vai virar um problema. Então a pessoa nem valoriza a tua concessão. Muito Então, bom. sempre que alguém pedir uma concessão, pedir uma concessão em troca facilita demais. Muito bom. Muito bom, Miziara. Dá um oi aqui pro Richard, né? Foi meu Opa, gestor na Johnson Johnson. Hoje que ele é legal. gestor na Medical, né? Na Johnson Johnson, mas na parte agora Medical. Seja muito bem-vindo, Richard. Agradecer a Muito Paloma também aqui. Muito legal. maravilha. Isso aí, Miziara. É um tema super importante, né? A gente começou lá atrás, teve a era agrícola, depois era industrial, né? Era da informação, era dos dados, né? Super Uhum, importante. E hoje a gente está na era da inteligência artificial. perfeito. Né? Então, hoje a gente tem várias plataformas para tudo, quer dizer, quase tudo, para Uhum, inteligência artificial. Então, estamos partindo para o final, né? Eu uhum, queria fazer, quase que fechar com essa claro. pergunta, como você vê, né, o uso da IA na preparação tanto das apresentações e argumentos, né, Uhum, e qual o risco disso para tirar a originalidade da uhum, fala, a naturalidade, né, uhum. do ser humano, né? Dourador, perfeito. Eu acho o seguinte, a inteligência artificial está aí, então não dá para a gente falar, não dá para fazer, não vou usar, eu acho que as pessoas têm que usar. Mas o que que eu vejo para um discurso que as pessoas podem utilizar. É o que eu utilizo e o que eu recomendo. É claro que existem pessoas, né, que vão ver de formas, vão usar isso de formas bastante diferentes, mas como comunicador, eu acredito que a inteligência artificial seja você sair da página em Certo. branco. É o pontapé inicial. Você vai escrever
E dali você vai botar o seu estilo, o seu molho. Então, olha, eu preciso fazer um vídeo para a internet chamando as pessoas para minha live. Bota lá. Ele fala, pô, mas ficou, não é bem meu estilo. Mas assim, dá para você pegar aquele texto e mudar, fazer do seu estilo. Então, acho que é um grande recurso para você ganhar tempo. Uhum. Mas se você pegar tudo que foi dito ali, eu acho que vai ficar robótico mesmo. E como nós falamos, agradecer a Aline aqui pela gentileza aqui das palmas, também gostando do conteúdo. E quando a gente fala do robótico, qual o problema? É porque eu falei lá no início que tem forma e conteúdo. Uhum. Então, o conteúdo vai até sair, só que a forma vai ficar prejudicada. E qual o problema? É que se eu tiver forma versus conteúdo, quem prevalece? A forma. Você falou, oi, estou muito feliz de estar aqui com cara de infeliz. A pessoa entende, está infeliz, por mais que eu diga que estou feliz. Então, esses pontos são fundamentais. A IA vai ajudar você a organizar o pensamento inicialmente. Só que aí Uhum. você vai ter que botar o seu molho, vai ver como é que você vai iniciar, porque a IA não vai ter acesso ao seu público exatamente. Então, como é que eu inicio? Como é que eu trago o benefício? Não, agora o argumento está organizado. Mas que tipo de argumento colocou? Botou um argumento muito racional, muito emocional? Você direcionou que é para o público de engenharia ou para um público de recursos humanos? É para artistas ou para financeiros? Será que a inteligência artificial inicialmente consegue pegar isso? E se conseguiu, o que você vai fazer para botar o seu estilo? Eu, às vezes, pego legenda, vou legendar uma foto aqui no Instagram, boto na inteligência artificial. Sai Uhum. do zero. Falar, a ideia é essa. E aí, com base naquela ideia, eu trabalho em cima. Então, acho que é um bom recurso para iniciar um projeto, mas não para você copiar e colar. Perfeito, não, perfeito. E bom você trazer esse ponto. Hoje, a indústria farmacêutica nos processos seletivos, pela dados da GUP, Hum, né, 80% dos currículos selecionados na primeira etapa é através de IA. Né? Então, eu tenho um curso preparatório para consultor técnico da imunologia olha. e a gente trabalha também essa parte de inteligência artificial de como você se candidatar de forma individualizada para cada vaga, Que para que legal. a IA lhe identifique, né, e o seu currículo seja Olha, ali selecionado, né? maravilha. Outro ponto que pelas suas palavras, me fez lembrar, existe muito também na segunda etapa o vídeo. Uhum. Né? Então, um vídeo de 1 minuto, 2 minutos, já tem um tema pré-definido para você gravar e mandar para a empresa. Então, na Perfeito. IA, você também pode escrever, eu preciso falar esse texto em 2 minutos. E ele Perfeito. vai trazer o texto, e como você falou, depois você dá ali, né, Seu o seu molho, toque. né? Seu Não, toque. muito, muito legal, Mesiara. Queria super agradecer aí a presença da Priscila. Né, eu vou aproveitar a entrada da Priscila, que estamos partindo aí para o final. Como eu falei, eu sou profissional da indústria farmacêutica, mas estou com esse trabalho de educação, né, muito voltado aí para divulgar a indústria farmacêutica nas mais diversas áreas, mas o meu foco, que é o meu grande know-how, é a imunologia. Então, eu tenho esse curso preparatório para consultor técnico da imunologia. Muita gente pergunta, mas eu consigo entrar já na imunologia sem experiência prévia na indústria? Hum, Sim, porque a Johnson Johnson tem um programa, só a Johnson Johnson tem 4 imunobiológicos, né, olha. com um consultor público, outro consultor privado, e eles estão com um projeto de contratar profissionais sem experiência. Então, o próximo curso é dia 7, 8, 9 e 10, agora de abril, né, dia 19 às 21 horas. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo, telefone, direct. Tem um link também na bio. E a Priscila que eu falei, Misiara, eu tenho muito cuidado, porque no curso eu cuido da parte técnica, Uhum, né? E a uhum, Priscila, nesse curso, ela vai cuidar da parte científica. Então, uhum. A Priscila Emercel, né, trabalha na área médica, é Medical Science Liaison. Então, só falar rapidamente aqui o currículo da Priscila, né, ela É. tem 5 anos, né, como Emercel na Johnson Johnson, atuando tanto na dermato como na reumatologia. Ela é pós-doutora em genética, vinculada ao mestrado em saúde pública pela Universidade Federal da Paraíba, doutora em ciências médicas, né, genética humana, pela Unicamp,
mestre em Biologia Celular e Molecular, também pela Universidade Federal da Paraíba, e mais de 14 anos de experiência científica e diagnóstica em Genética Molecular, Imunologia e Bioinformática. Legal. Então, esse é o currículo da Priscila. Obrigado, Priscila, pela presença, e ela que cuida aí de toda essa parte científica do curso. E aí, Misiara, como eu falei, estamos partindo para o final, Aham. né? E eu queria que você falasse um pouco agora sobre o seu trabalho, né? Uhum. Não só a empresa, mas se a pessoa quiser fazer um curso de oratória, hoje qual é o seu cardápio, né? Que realmente eu Perfeito. tenho certeza que muita gente vai querer conectar aí com você. Legal, Felipe. E reforço e recomendo o seu treinamento, né? Você é o cara que eu conheço, e aquele que a gente falou, como liderança, a gente é a postura do líder e não só o que ele diz. Então, você é um cara que representa isso aí. Eu fico muito feliz de fazer essa live com você e indicar aí o seu Obrigado. treinamento. Quanto aos meus treinamentos, olha só, obrigado aí, pessoal, Alessandra aqui, pastor Davi Nascimento, Priscila também, Nathalie, muito legal, assim, bom ter vocês aqui na nossa conversa. E eu faço treinamentos hoje na área de comunicação e negociação, eu atendo muitas empresas, e as empresas normalmente me contratam, e eu tenho feito alguns cursos pela minha empresa diretamente para o consumidor, o que não é muito comum, porque minha agenda está bem complicada em relação a isso. Mas, por exemplo, amanhã eu tenho um treinamento que já está com as vagas esgotadas, né? Foi para 15 pessoas que eu fiz, em 10 dias eles esgotaram as vagas, até me surpreendeu muito positivamente, foi B, bem B, rápido. B2C, B2C, Misiara? Que isso, para o legal. consumidor. Para o consumidor vai ser aqui no Assador Rios, que é uma churrascaria bem legal aqui no Rio, e aí o pessoal vai Uhum, ter direito ao almoço, a gente fez uma experiência bem legal, e botei 15 vagas e em 10 dias acabaram, assim, foi muito legal, porque as experiências não tinham sido assim, mas eu acho que essa experiência na churrascaria deu um negócio super certo, uma churrascaria bem famosa aqui no Rio, uhum, e aí eu já vou abrir para a semana que vem o meu curso, o mesmo curso, só que online, que eu já faço já há bastante tempo. O presencial tinha um tempo que eu não fazia, desde a pandemia, e aí eu fiz e o pessoal estava com uma demanda reprimida, dá para ver, obviamente, pelos 10 dias. E aí eu vou fazer um online lá para final de maio, assim, meio de maio vai ter, então as pessoas do Brasil inteiro, tem muita gente uhum. pedindo. Tem na minha bio ali no Instagram, tem a lista de espera, que eu já estou com mais de Legal. 20 pessoas, que as pessoas vão receber 2 dias antes o aviso das vagas. Porque era gente, eu queria ter feito, não consegui matricular, meu cartão virou, quando eu vi já tinha acabado a inscrição, então eu vou botar lá, já tem uma lista de espera, e você lá da lista recebe antes, 2 dias antes de eu divulgar oficialmente no Instagram. Então, é um curso de comunicação, oratória e influência que vai acontecer e vai ser uma alegria ter a presença dos teus convidados aqui. Maravilha. Maravilha, muito bom. Como eu falei lá no início, né, o curso, pessoal, que eu fiz em Company com o Miziara, na época era pelo IBMEC, se não me falha a memória, Isso. Comunicação Efetiva, foi 2 de setembro de 19. Olha. E eu tenho, assim, várias, como eu mencionei na live, várias lembranças, assim, fresquinhas aí na mente. Então, super, super recomendo, não só o B2C, mas também como o B2B. Né? Uhum. Então, aqui a gente, aqui no meu perfil, a gente tem todos os níveis hierárquicos da indústria farmacêutica. Tanto o neófito, que a gente chama que é o profissional que quer ingressar, né, que ainda não Hum. tem experiência, que é um termo muito usado na indústria, como vários diretores, enfim, e fica aí essa super recomendação. Miziara, agradecer demais, né, a sua presença, de ter realmente aceitado o convite. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, influenciar muita gente positivamente essa live. Ela sobe para o YouTube no mais tardar amanhã. E super obrigado e abro aí para suas considerações finais. Felipe, eu agradecer demais seu convite, fiquei muito feliz, feliz que o pessoal gostou aqui das dicas também. Eu trouxe algo bastante contundente aqui, porque às vezes a gente faz isso, né? Faz uma live, a pessoa fica falando um monte de coisa. Não, eu vou vender meu curso, mas não vou falar nada. E não, eu acredito mesmo que num curso você aprofunde os temas e a gente tem aqui essa ferramenta que é a internet poder colaborar com as pessoas. Então, as pessoas que estiveram aqui presentes, agradecer a presença, agradecer seu convite. E eu costumo usar muito uma frase que eu quero reforçar aqui, que de negociação, que diz que uma conversa é boa quando as pessoas saem da sala melhores do que entraram. Então, eu desejo que aqui na nossa live as pessoas saiam melhores do que entraram da live, não exatamente da sala. Que Perfeito. elas possam sair melhores, que elas possam utilizar essas técnicas, que elas possam colaborar com outras pessoas, porque assim
Se elas saem melhores, os outros saem melhores, a gente tem um lugar melhor para se viver, para se relacionar e uma sociedade mais justa. Então, agradecer seu convite e lembrar que a comunicação é feita para servir, para atender o outro, não é para você falar, é para atender ao outro. Se você consegue atender ao outro, de tabela você tem muitos ganhos em relação a isso. Perfeito, perfeito, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Fique com Deus, pessoal. Muito obrigado aí pela participação. E tanto eu, né, como o Miziari, estamos às ordens. É só entrar aí no link da bio, direct e entra facilmente em contato conosco. Obrigado, Perfeito. Miziara. Ótima noite. Todo mundo, fiquem com Deus. Uma ótima noite. Obrigado, Felipe. Valeu. Valeu.